Fala galera, beleza? Desde um barco se partindo ao meio, até uma lancha sendo atacada por um tubarão. Estes são 11 incidentes com barcos e embarcações capturados em vídeo. Vamos começar. Número 1. Ataque de tubarão. Poucas vezes foram capturadas imagens de um tubarão branco atacando um barco, mas foi precisamente isso que uma equipe de filmagem obteve em primeira mão. Os membros da produtora Max Animal estavam navegando ao longo das costas da África do Sul, a bordo de uma embarcação semirrígida, quando, nada menos que um tubarão branco, apareceu das profundezas. Mas apesar do terror inicial, esta era uma oportunidade de ouro. A equipe decidiu introduzir uma câmera de vídeo submersível para capturar imagens do animal. De repente, a cabeça do tubarão emergiu e atacou o barco. Com certeza, eles não esperavam capturar essa criatura tão de perto. Após várias mordidas, o enorme animal conseguiu romper um dos flutuadores antes de fugir. A tripulação não demorou a reagir e rumou para a terra firme numa corrida contra o tempo, pois o grande tubarão não apenas lhes deu um grande susto, mas também fez com que a embarcação começasse a afundar. Número 2. Orcas ao ataque. Desta vez, as travessas orcas decidiram protagonizar seu próprio episódio de Piratas do Caribe, ao atacar uma embarcação no Estreito de Gibraltar. Astutas e corajosas que são essas criaturas marinhas. Nas últimas semanas, o tema dos ataques de orcas a embarcações se tornou viral. Parece que esses mamíferos inteligentes tiveram algumas más experiências com os barcos que navegavam pela área e decidiram se defender à sua maneira. São verdadeiros defensores do oceano. Nesta ocasião, uma manada de orcas decidiu aprontar das suas e investir contra um barco da frota da Ocean Rise. Imaginem a cena. Os tripulantes viveram minutos de angústia enquanto as orcas rodeavam o navio, envolvendo e mordendo os lemes. Parecia uma cena tirada de um filme de ação aquática. Mas não se preocupem, queridos aventureiros do mar. Nenhum dos barcos sofreu danos pelos ataques dessas criaturas maravilhosas. No entanto, essa situação alertou novamente as autoridades devido ao aumento das interações entre as orcas e as embarcações no Estreito de Gibraltar e Portugal. Parece que as orcas decidiram transformar o oceano em seu próprio parque de diversões. Então já sabem, navegadores intrépidos, se tiverem a sorte de encontrar uma manada de orcas em alto mar, mantenham a calma e aproveitem o espetáculo. Esses majestosos animais estão apenas defendendo seu lar e demonstrando sua coragem. E não se esqueçam de ter uma câmera à mão para capturar esses momentos únicos. Número 3. Rajadas de vento. Neste cruzeiro chamado Independence of the Seas, no sul da Flórida, os passageiros viveram momentos de pânico e terror, quando uma tempestade decidiu fazer-lhes uma visita surpresa. Alguns estavam desfrutando de suas bebidas no bar, outros tomando sol no terraço, quando de repente, deu-se uma rajada de vento e chuva que assolou o barco sem piedade. Mesas, cadeiras, espreguiçadeiras e guarda-sóis voavam pelo ar, parecendo uma batalha campal entre os objetos e o vento. Nos vídeos captados pelos passageiros, podemos ver como alguns lutam para se manterem de pé enquanto são arrastados pelo vento. Não é todos os dias que se tem a oportunidade de se tornar como a Mary Poppins e voar pelo ar com estilo. Felizmente, esses eventos ocorreram enquanto o navio estava atracado, esperando o momento perfeito para zarpar. Imaginem se isso tivesse acontecido em alto mar. Seria como uma montanha-russa extrema. Número 4. Barco afundado. E se você achava que ser perseguido por um tubarão soava desesperador, espere até ver este naufrágio nas Bahamas. A ilha de Blue Lagoon, nas Bahamas, foi testemunha deste estressante episódio. O barco, que antes era a inveja de todos os cruzeiros, começou a afundar sem aviso prévio. Que surpresa os passageiros tiveram! Nos vídeos que circularam, pode-se ver pessoas com coletes salva-vidas debatendo sobre o que fazer. Parecia uma partida de Simão diz, sem o Simão, para indicar o que fazer. Segundo Shaw, um dos passageiros, a demora em pular do barco se deveu ao fato de estarem esperando instruções da equipe. Além disso, o calor, o bom tempo e o mar não tão ruim, fizeram com que a situação não parecesse tão urgente. Mas é claro que, com as ondas e o oceano intrigante sob seus pés, pular na água não era tão simples como um mergulho na piscina. Número 5. Pescadores atacados. Desde que Spielberg filmou o filme Tubarão, todos nós temos medo de encontrar um quando nadamos em águas abertas.
E é exatamente isso que aconteceu com um grupo de pescadores na Austrália, enquanto estavam trabalhando. Um tubarão se aproximou da embarcação e atacou o motor do barco onde este grupo de homens estava. Claro que todos foram pegos de surpresa e, entre gritos e gemidos, os pescadores tentavam se proteger a todo custo. Finalmente, o animal soltou o motor e se afastou dali, deixando o motor e o barco em terríveis condições. Embora certamente aqueles pescadores estejam agradecidos que o tubarão tenha se entretido um pouco com aquele equipamento e não com alguma de suas pernas. Número 6. Choque no porto. Imagine que você está tranquilamente esperando no bar de um belo cruzeiro, desfrutando de um refrescante coquetel, e de repente, bum, a porta se abre de repente e uma multidão entra correndo como se estivessem fugindo de um tornado. Isso foi o que aconteceu quando o cruzeiro Britannia teve um pequeno choque com o petroleiro Castilho de Arteaga. Claro, como se fosse tão fácil evitar um navio no meio do porto de Palma. O vento travesso, como sempre, teria quebrado as amarras do Britannia e o lançado direto para o petroleiro. O panorama era incrível, mesas e cadeiras voando pelo ar, passageiros se agarrando ao que podiam para não sair voando também, e tudo isso acompanhado por uma chuva torrencial. Na verdade, alguns passageiros ficaram feridos no incidente. Suponho que nem todos têm o equilíbrio de um atleta para ficar de pé em meio a tanto caos. Embora com certeza alguns tenham aproveitado para mostrar suas habilidades fazendo piruetas e giros impossíveis para evitar os objetos voadores. Número 7. Cruzeiro arrastado. Este cruzeiro decidiu que já era hora de tomar um pouco de ar fresco, então decidiu romper as amarras e aventurar-se por conta própria. Quem precisa seguir as regras quando se pode ser um espírito livre no mar? O forte vento da tempestade em Maiorca foi o impulso que esse cruzeiro precisava para navegar por conta própria, indo contra vento e maré, literalmente. O cruzeiro chegou ao outro extremo do porto, inevitavelmente colidindo com um petroleiro. Felizmente, nenhum dos navios sofreu danos graves e todos os passageiros e tripulantes estão a salvo. Quem sabe, talvez esse cruzeiro apenas precisasse de um pouco de emoção em sua vida. Número 8. Tripulante inesperado. A pesca não é apenas uma profissão muito antiga, mas também um passatempo para muitos que navegam pelos mares em busca de peixes para se envolverem um pouco mais com a natureza. No entanto, é comum o pescador ser quem busca sua presa, e não o contrário, como aconteceu com este grupo de homens. Esta tripulação a bordo de um barco ao largo das costas de Massachusetts, nos Estados Unidos, gravou um momento que não esquecerá pelo resto de suas vidas. Um dos pescadores engatou um tubarão e o trouxe com sua vara, mas de repente outro espécime apareceu e deu um salto incrível, caindo no convés, intimidando todos os aventureiros surpresos. Entraram em pânico e correram para se proteger enquanto a enorme besta caía sobre eles. Você pode estar pensando que não é grande coisa, já que um tubarão não seria tão perigoso estando fora da água, mas te conto que se trata de um tubarão mako, considerado o mais rápido do mundo. Número 9. Choque de embarcações. É bem sabido que o mar é bastante grande, mas aparentemente não grande o suficiente para evitar uma colisão como esta. Brian Mays, um valente pescador de salmão do Oregon, junto com 2 amigos, viveu uma experiência que esteve prestes a se tornar uma tragédia de cinema. Como todas as manhãs, esses pescadores embarcaram nas águas do rio Columbia para desfrutar de sua paixão pela pesca. Estavam tranquilamente preparando suas iscas e seu equipamento quando de repente avistaram um barco se aproximando diretamente em sua direção. Sem pensar 2 vezes, Brian Mays começou a gritar enquanto agitava os braços loucamente, mas o barco se aproximava em alta velocidade. A adrenalina tomou conta deles, e em questão de segundos, os 3 pescadores pularam pela borda, justo antes do barco colidir com sua lancha. Ufa! Por pouco. O dono da embarcação, Marlin Lee Marson, um desatento de 75 anos, alega que estava ocupado demais olhando para o seu celular e não percebeu os pedidos de socorro de Mais e seus companheiros. Ups, parece que alguém estava mais concentrado nas redes sociais do que em navegar de forma segura. Mas as consequências de seu erro podem ser bastante sérias. Brian decidiu tomar medidas legais e entrou com um processo no qual exige a impressionante quantia de $372.500, não apenas buscando compensação pelos danos materiais, mas também pelos danos físicos e psicológicos sofridos. Quem diria que uma distração sairia tão cara? Número 10. Barco se parte ao meio. O ditado, "que me parta um raio", é muito comum,
E na verdade, eu não sei se os raios têm a força para partir algo ao meio, mas as ondas certamente têm. Segure-se bem porque este vídeo vai deixar você de boca aberta. Este navio de carga seca camaronês estava ancorado no porto turco, quando uma tempestade de proporções épicas decidiu fazer sua aparição estelar. A força dos ventos e das ondas foi tamanha que o pobre navio não resistiu e se partiu ao meio. Sim, em duas partes. Mas o mais incrível de tudo é que uma das partes do navio começou a derivar em direção à costa, e sem pensar duas vezes, se chocou contra as barreiras do porto. Que espetáculo! Felizmente, a guarda costeira e as equipes de socorro chegaram rapidamente à área, evacuaram os marinheiros, totalizando 13 pessoas, e os levaram para um local seguro. Número 11. Lancha afundada. Nas belas praias de Los Cabos, uma lancha turística decidiu fazer uma apresentação aquática não planejada, e afundou no meio das fortes ondas. Sim, eu sei, não é a forma mais comum de fazer turismo aquático, mas essa lancha decidiu dar um giro inesperado à experiência. O destino jogou suas cartas e, perto do meio-dia, com ventos e ondas dignos de um filme de ação, a embarcação afundou nas profundezas do mar em apenas alguns segundos. Você poderá ver como os passageiros tentam evitar serem arrastados pelas ondas enquanto a lancha afunda. Mas não se preocupe, por sorte, todos os passageiros foram resgatados e estão sãos e salvos. Embora, com certeza, alguns deles terão uma história para contar por muito tempo. Imagine poder dizer aos seus amigos que sobreviveu ao afundamento de uma lancha em Los Cabos. Espero que você não tenha ficado traumatizado em relação aos barcos depois de ver este vídeo. Qual foi o seu momento favorito? Ei, lembre-se de deixar sua opinião sobre este vídeo na caixa de comentários. Você sabe que adoro lê-los. Espero que tenha adorado este vídeo. Não esqueça de deixar seu belo polegar para cima, se inscrever e ativar o sininho para saber quando eu postar um novo vídeo. Até a próxima!